Não foram 8 dias, não foram 8 meses, mas foram 8 anos. 8 anos usando aparelho dental. E eu queria contar um pouco da minha experiência durante todo esse processo. Como vocês podem ver, eu pensei em gravar um vídeo explicando o que eu aprendi, que lições eu podia tirar pelo tempo. Eu parei pra pensar e vi que podia tirar várias lições disso. E por que não compartilhar um pouco aqui? Antes de tudo, como vocês podem ver, o cenário tá um pouco diferente do que o habitual, mas é porque eu tô na loja, que é o momento que eu consigo gravar. Como a minha cabeça tá explodindo aqui, eu não quero deixar passar essa oportunidade. Então, quando a ideia tá quente, eu prefiro externalizar ela logo. Como eu falei, foram 8 longos anos. Mas deixa eu começar a te contar essa história lá do início. Em 2015, minha mãe decidiu que eu deveria colocar o aparelho porque os meus dentes eram todos um pouco estranhos. Naquela época eu já tinha alguns amigos que utilizavam aparelho. Eu perguntei quanto tempo eles estavam, se era bom, se era ruim. Eles diziam que tava um tempinho, até porque era mais ou menos o pessoal ali da minha idade. Na época eu tinha 12 anos, talvez. Anyway, eu sei que eu coloquei o aparelho na esperança de que eu tiraria rápido. Caramba, vai ser muito rápido. Nos primeiros meses ali eu pensei que o tratamento iria ser muito rápido. Logo de cara, eu cheguei lá pra fazer a preparação. E aí o que eu precisei fazer antes mesmo de colocar o aparelho? Arrancar, extrair 4 dentes. 4. Todos de uma vez. Aí foi o primeiro baque. Coloquei o aparelho e aí começou a utilizar aquelas coisas que os brackets que arrochavam muito, que acochava. E eu sei que eu senti uma dor do caramba. Toda a manutenção, todo mês era um sofrimento. E aí foi passando o tempo até que deu 1 ano. Deu 2 anos, até 3 anos, eu ainda tava naquela esperança. Caramba, eu quero tirar logo, vou tirar quando, quero tirar logo. Aí passou 1 ano, passou 2, mas quando deu 3 anos, a partir desse gap de 3 anos até 6 anos, mais ou menos, utilizando, eu já fiquei, quer saber, não vou tirar isso tão cedo, dei de ombros, tô nem aí, vai. Só aceitei, ia lá todo mês fazer manutenção, senti dor. Eu lembro da primeira vez que eu quebrei o bracket, eu tava num jogo do Ceará com meu pai, eu lá comendo uma batatinha. Quando eu mordo, eu só escuto uma coisa aqui no meu dente, quando eu vejo o bracket quebrado. Eu fiquei morrendo de preocupação, isso. A parte que tava solta machucando. Caramba, eu não sei porquê, mas isso é algo que me marcou muito. Passado 1, 2, 3 anos, o gap assim de tempo, dos 3 até os 6, que eu já não tava mais nem aí, que eu disse que eu dei de ombros, pra mim eu ia passar a vida inteira utilizando o aparelho. Eu vou dizer agora que foi rápido, mas foram 3 anos, galera. 3. E aí chegou nos 7 anos, ano passado, eu já comecei a ficar um pouco desconfortável. Eu, caramba, acho que já tá na hora de tirar, eu já não aguento mais. Eu sempre sofri muito com... Porque um dos meus maiores problemas com autoestima era por causa do meu aparelho. Porque eu não gostava. Tinha uma galera que falava que era legal, mas pra mim, na minha opinião pessoal, eu nunca gostei de usar muito mais do que as dores. Quanto era chato ter que ir pra manutenção, ter os dentes doendo. Eu lembro que quando eu coloquei aparelho, eu só sorria, parei de sorrir, mostrando os dentes, eu só sorria assim. Era tanto quanto estranho. E até agora há pouco tempo, continuava sorrindo desse jeito. E aí isso foi até agora quando eu dei os 7 anos. Mas aí então, depois dos 6 anos, quando chegou no 7º ano, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo e mais seguro em relação a sorrir de aparelho e a me aceitar um pouco mais. Afinal, já fazia uns 7 anos que eu já comecei a sorrir mais nas fotos, mostrando o aparelho, e eu fui levando, até que chegou esse ano, 2023, parece que já passaram uns 5 anos só dentro desse ano. Tudo aconteceu esse ano, em 2023, até que eu precisei me mudar de cidade. Já tinha um sentimento em mim de querer tirar o aparelho logo. Tudo aconteceu até que eu decidi que eu não tiraria porque não tava mais compensando pra mim, questão da rotina, do tempo, tava muito corrido. E eu juntei o útil ao agradável e... tcharam! Aqui estamos, esse aparelho, depois de 8 anos. Diante de tudo isso, Gustavo, o que tu aprendeu? O que tu tanto aprendeu nesses 8 anos? Como todo processo, às vezes a gente acha que no início vai ser muito rápido, dependendo de como for a forma que a gente pensa. Nós acreditamos que, caramba, eu vou começar uma coisa hoje e eu quero ter resultados muito rápidos. Principalmente na minha idade, na nossa geração. A gente sempre quer ter resultado muito rápido. Eu lembro que no início, quando eu coloquei, eu pensei que eu ia passar o quê? Uns 3 meses, 4 meses, até 1 ano no máximo.
e queria estar ali, tava fazendo tudo direitinho. Queria porque queria tirar logo e ter resultado rápido. Até que foi lá nisso de 1 a 3 anos. E o período de 3 a 6 anos depois, eu entendi que, mesmo que eu tenha dado de ombros, eu precisei entender o processo, querendo ou não, porque não tinha como, precisava continuar. E nesse processo eu aprendi a aproveitar o processo e aproveitar a jornada. Eu não vou pensar só lá no final, quando eu tiver tirado o aparelho. Não, já que eu tô com ele aqui, tá tudo bem, entendeu? Vai fazer parte de mim aqui, tem as partes que incomodam. Mas como todo o processo, seja se você quer ser alguém grande, se eu quero me tornar um editor muito foda, eu vou ter que passar por momentos chatos, assim como momentos bons. Precisei aprender a lidar com eles. E a cada manutenção que eu fui, eu lembro do enjoo, de estar lá, de sentir o cheiro da luva de látex. Era muito ruim. Quando eu pensava em ter que fazer manutenção, eu já, caramba, de novo, mais uma vez. Mas foi necessário passar pelo processo e eu entendi que faz parte. Até que quando eu fui tirar, agora esses últimos dias, quando eu tava me preparando pra tirar, tinha marcado e tudo, eu percebi, caramba, passou 8 anos. Lá no início, parece que se eu pensasse lá no início que eu iria passar 8 anos, pra mim pareceria uma eternidade. Mas eu me acostumei com o processo. E foi dia após dia após dia, até que chegou ao fim. E se eu paro hoje pra pensar, parece que foi super rápido, quando na verdade não foi. Isso vai muito do quê? Da nossa percepção de tempo. Acho que vai do quanto a gente tá disposto a suportar o processo. Mesmo quando tá muito difícil, você não parar totalmente, entender que é preciso voltar um degrau pra subir 2. Uma das principais lições que eu vou levar pra vida sobre todo esse meu processo é eu entender que nessa busca que eu tô agora por me tornar alguém grande, porque eu quero viver meus sonhos, alcançar meus objetivos, eu preciso entender e aproveitar o processo e não olhar só lá na frente quando eu conseguir. Não tá pensando só lá no futuro. Tu aproveitou todo o processo, como foi difícil, cara. Quantas vezes tu teve que passar acordado? Quanto tu teve que sacrificar de ver tua família? Não é fácil. Mas se você continuar lá, persistir, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Esse foi a minha experiência nesse processo. Esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida nesses últimos tempos. Sem dúvida. Eu lembrar lá na frente, caramba, Gustavo, quais foram os momentos dos dias mais felizes na tua vida? Vai ter lá, tirar o aparelho foi um dos dias mais icônicos de todos. É isso, tá vindo o cliente, eu preciso ir, fui. Chegou um cliente aqui, mesmo quando eu tava finalizando o vídeo, eu precisei correr pra atender ele. Esse foi o vídeo, esse foi o meu aprendizado, é a minha experiência. Pra mim, experiências são que, assim, caramba, acima de dinheiro, de tudo, experiência é uma das coisas que mais tem valor pra mim. Cada uma vale a pena. Cada um traz consigo um aprendizado, seja uma coisa boa, uma coisa ruim. Tudo é aprendizado. É isso. Fui. Até a próxima.